Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Papo Sério. Eu sou o Vinícius Pimentel e serei seu host aqui hoje neste papo fantástico. Vamos falar sobre literatura, sobre trajetória de vida, sobre conquistas, sobre amor, sobre histórias. Papo Sério é isso, é contar a história das pessoas, o dia a dia das pessoas e a trajetória delas também, para você aí de casa, para você que está no trabalho, para você que está indo para a faculdade ou está voltando e simplesmente quer se conectar a uma nova história, a um novo momento. Beleza? Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui aos apoiadores do Papo Sério, agradecer a Card Ambiental, você que precisa, não sabe como fazer o descarte de resíduos da maneira correta, procura a Card Ambiental, eles fazem esse trabalho maravilhosamente ali no Alto Tietê. Então, o pessoal da região do Alto Tietê, Suzano, Ferraz, Mogi, Itaquá, toda aquela região ali, não tome multa, não vacile, não dê sorte para o azar, procura a Card Ambiental e faça o descarte de maneira correta, tá bom? Agradecer também a BitLab Studios, que é quem fornece esse espaço aqui para a gente poder gravar, fazer esse podcast com o máximo de excelência possível para vocês, de uma maneira clara, didática e com muita qualidade. Você que tem o projeto, tem o sonho de fazer um podcast, tirar ele do papel, chegou o seu momento de brilhar, garotinho. Agora é a hora. A BitLab Studios está com uma promoção de podcast para você a partir de R$ 79,00 a hora do podcast, para você iniciar aí, tirar o seu papel, o seu projeto do papel. Então eles vão te dar todo o suporte, tanto na criação como na execução e no pós, te direcionando, tá bom? Senhoras e senhores, comerciais feitos, falados. Daqui a pouco a gente fala, mais tarde a gente fala mais um pouquinho sobre os nossos apoiadores também. Hoje eu vou conversar aqui com um escritor, um poeta, um viajante, talvez. Um contador de histórias. Um contador de histórias. Hoje eu vou estar conversando aqui, gente, com o Cadu Lago. Cadu, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara, prazerzão. Prazer. Já vi que tem os livros aqui também pra gente ilustrar um pouquinho nessa história aí. Trouxe dois pro público aí. Cadu, vou fazer uma primeira pergunta já pra gente começar bem. Bom. Quem é o Cadu antes do Girassol? Antes do Girassol, foi o Cadu de Dolores e antes do de Dolores, o Cadu de Confissões ao Mar. E antes de Confissões ao Mar, um garoto querendo ser um escritor. Um garoto querendo ser um escritor? É. Você é original do Maranhão? Do Maranhão. Do Maranhão. Da onde ali do Maranhão, cara? Cara, eu nasci na estrada, a caminho da maternidade. A caminho da maternidade? É, mas a gente era de uma região rural ali na beira da BR-135. E aí depois, de uns 8 anos, fui para São Luís. E lá passei o resto da minha infância e adolescência. E aí quando eu completei 18 anos, caí fora. Caiu fora, falando. E nesses 18 anos você veio para São Paulo, para outros estados? Eu fui para Belém. Belém? Eu fui para Belém, fiquei 1 ano em Belém. E aí depois vim para São Paulo, logo em seguida. Já foi barman? Já. Gerente? Sim. Ator? Sim. Durante essa trajetória, aonde você percebeu que a escrita era o que você realmente queria? Antes da 4ª série, cara. Antes da 4ª série? Na 4ª série eu já tinha certeza disso. Tem um episódio que define muito isso na minha vida, que, não sei, na sua época, acho que eu sou mais velho que você, mas na época que eu fiz o primário, a gente tinha uma redação minhas férias, volta das férias, uma coisa do tipo. Era maravilhoso isso. Então você saía de férias, quando voltava você tinha que contar através de uma redação como tinha sido suas férias. E ali eu cheguei, ao invés de eu fazer a minha redação, que não tinha muita coisa interessante, escrevi um conto de um filhote de uma onça que se perdia da mãe e ele encontrava uns filhotes de macaco e aí ele se perdia do bando dele, se envolvia com um bando de uma outra espécie e a gente vivia uma aventura incrível. Eu achei que aquilo era mais interessante do que as minhas férias. E aí quando eu entreguei
pra professora, ela pegou, rasgou e falou assim: faça a redação sobre as suas férias, que é o que eu pedi para você fazer. Ali para mim ficou muito claro que eu queria ser um escritor. E essa professora foi a minha primeira crítica literária. Foi a primeira, tipo, cara, Ela falou: ó, isso aqui não é o que eu pedi, faz uma redação sobre as suas férias. E eu tinha achado o bagulho bom pra caramba. E ali pra mim ficou muito claro que era o que eu queria ser, era um contador de história. cara, era muito legal isso que tinha nas escolas antigamente. Sim, Tipo, tinha concursos de literatura, você montar o seu próprio livro com folha sulfite, você escrever a sim, história, a exatamente. ilustração. E se perdeu um pouco isso, Se né, perdeu. cara? Na verdade, eu não sei nem se perdeu tudo, se perdeu tudo. É, então, você Eu não acho que vê se mais perdeu isso. tudo. A gente tá vindo aí pra uma geração de uma galera que eu acho que não vai nem saber escrever à mão, pra ser sincero. É, a gente vê uma geração que eu tava. Teve a. Esses dias teve uma editora de, de editora gráfica, né? Uhum. E ela tava falando que hoje no Brasil tem 3.400 livrarias no Brasil. O Brasil tem 5.550 municípios, então não tem nem uma livraria por município. Tem município que não tem livraria. Não tem livraria. Mano, e aconteceu uma coisa que a gente, eu pelo menos achava que ia demorar aí mais umas 2 décadas para acontecer, e aconteceu muito rápido, que foi sumir do país rede de livrarias como a A Saraiva, por Saraiva. exemplo. Eu tive a sorte de fazer lançamentos pela Saraiva. Eu fiz a Mega Store Saraiva do Shopping Manauara, em Manaus. Fiz a Mega Store Saraiva do Diamond Shop de Belo Horizonte. E palestrei na Saraiva do Shopping Paulista, aqui em São No Pátio Paulo. Paulista, No ou Pátio, Cidade de São Paulo? não, no Pátio Pátio Paulista, que é Paulista, o né? antigo. O O Estado de São antigo. Paulo é mais novo, né? Cara, e vendo a estrutura que a Saraiva tinha, porque quando você vê as coisas em São Paulo, é São Paulo. Mas quando você vê fora de São Paulo, fora do eixo Rio-São Paulo, e aí você vê a estrutura que a Saraiva apresentava em Manaus, em Belo Horizonte e tal, você pode, pô, não vai cair tão cedo. De repente, Fechou já tudo. era, velho. Fechou Já tudo. Foi era. até uma rede de faculdades que comprou a Saraiva. Eu E nem sabia quem foi tinha uma rede de comprado. faculdades que comprou a Saraiva e simplesmente fecharam. Acho que agora só tem no digital e olhe lá, você nem encontra. E olha Uma lá. das maiores tristezas que aconteceu em São Paulo nos últimos tempos foi o fechamento da Livraria Cultura. Exatamente, cara. Exatamente. O que era outra coisa impensável, né? Você não, jamais. Os melhores, os lançamentos de livros mais importantes, as noites de autógrafo, era cultura. E a livraria Cultura pra mim, cara, era assim um antidepressivo, porque quando eu tava bem mal, aí eu ia lá na seção de literatura pra ver meu livro, Para seu livro. pra me sentir melhor. São Paulo é o seu lugar preferido no mundo, certo? Sim, cara, sim. O que essa cidade te dá e o que ela te tira? Cara, essa cidade, ela só me deu por muito tempo. Hoje eu tô num processo de. Agora eu vim pra cá correndo, saí da Serra da Mantiqueira pra vir aqui pra gravar com você. Eu cheguei até atrasado. Mas estou num processo de sair de São Paulo, capital, e ir pra Serra da Mantiqueira. Eu tô em São Paulo há 25, 27 anos. Uhum. E aí chegou o momento de fazer o caminho de volta pra casa. Então tô nessa trajetória. E quando eu falo de volta para casa, não é de volta para casa para São Luís, é de volta para casa para a natureza, é de volta para casa para onde tem o silêncio, Se reconectar. me reconectar com a minha essência. E eu tenho muito cuidado no fazer isso, porque as pessoas falam assim: porra, São Paulo faz muito mal pra gente e tal. São Paulo é, não me faz mal. A forma como eu performo hoje dentro da cidade me Uhum. faz mal. Porque São Paulo só me abençoou. São Paulo me abençoou do dia que eu cheguei aqui até esse momento que eu sentei aqui com você. Então, assim, São Paulo me deu muito. E eu tenho muito cuidado quando eu falo: mano, eu quero ir embora de São Paulo. São Paulo capital, porque do estado eu não quero. Eu tenho muito cuidado em falar quando eu digo que eu quero ir embora, para não parecer que eu estou sendo ingrato, Uhum. ou
para não parecer que São Paulo está me batendo. Eu acho que chega um momento da vida da gente que você procura outras coisas que não tem na capital. Mas São Paulo só me deu, cara. Só me deu. Me corrija se eu estiver errado, mas tem uma parada que acontece muito com escritores que chega a um determinado momento que eles acabam indo pro interior, mais pro campo, até porque ajuda mais no processo de criação e concentração, né? Tem Sim. aquele barulho todo, toda aquela loucura. Sim, isso não é uma regra, é o que eu acho, é o que eu sinto. Eu acho que chega um determinado momento na vida da gente que ou você procura se reconectar, então você procura o silêncio, você procura a concentração, a contemplação também, ou você vai entrar pro caos. E tá tudo bem. Uhum. Tem alguns que preferem ficar, embarcar no caos. Até por questões espirituais, eu estou procurando o silêncio, a contemplação, estou procurando o mato. E quando eu digo espirituais, não é religião, é uma outra parada que eu tô ligado. E por isso eu procuro o mato, cara. Eu vim de São Luís, que é uma ilha, né? E agora eu queimei um apartamento que eu tinha para comprar um pedaço de terra no topo de uma montanha da Mantiqueira. E hoje eu olho para esse percurso e falo, mano, eu saí de São Luís, viajei mais de 3.000 quilômetros e levei 27 anos para encontrar o meu lugar nesse planeta. Que eu saí de uma ilha e encontrei o meu lugar em cima de uma montanha. De uma montanha em São Paulo. Em São Paulo. Cara, E é lá que eu quero isso, passar. Né? Eu sou bem otimista, cara. Então, assim, eu acho que eu ainda não tô na metade da minha vida. Eu acho que eu ainda vou viver mais uns 80 anos. Sou otimista pra caralho. E esse restante de vida, que eu acredito que vai ser uns 80 anos, eu quero viver naquela montanha. Naquela montanha. E não é uma coisa de, é um fogo de palha. Não é. Eu comprei lá, tava ainda terminando a pandemia. Então eu tenho, já era um processo. Já tem um processo aí que vem desenrolando. É um lugar onde eu me conecto com o meu eu mais profundo. É o lugar onde eu sinto Deus de fato. E é isso, cara. Pra mim, é esse caminho que está se desenhando, é esse caminho que eu vou seguindo. E é o caminho, tem aquela frase que é: ao caminhar, o caminho vai se abrindo. Então eu já caminhei outros caminhos, os caminhos foram se abrindo e não era bem o que eu queria. Mas esse, quanto mais eu caminho, mais ele se abre, mais eu percebo que tá dentro do que eu busco para mim daqui para frente. Cadu, como é que nasceu o Girassol? O Girassol é o meu último livro. Eu queria Vamos mostrar aqui pro pessoal? Pode, o Girassol é esse. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o primeiro. A gente vai falar um pouquinho dele também. Perfeito. Põe aqui na minha câmera aqui, produção. Aí, agora você... Aê, produção! Boa, produção! Gostei de ver. Aqui, ó. Esse aqui é o Girassol. O último livro aqui do Cadu. Saiu pela... Copacabana Books. Copacabana Books. Tem um prêmio aí que ele levou do... Chili Pepper. Chili Pepper, e tem um prêmio aqui da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, um PROAC. PROAC, né? Uhum. Então aqui, ó. Tá aqui o Girassol pra vocês. Encontra... Cara, esse livro tá esgotado. Isso é sinônimo de sucesso. Esse livro tá esgotado. O Confissões Omar tá na Amazon. E o Dolores tá esgotado. Eu não tive nenhum exemplar pra Dolores. trazer. Vou falar pra você, contar uma história pra vocês antes da gente voltar no Girassol. Eu tinha uma banda de rock até um ano passado. Nossa música que fez mais sucesso, a primeira música a tocar na rádio, se chama Dolores. Fino. Que fino. Cara, você falou ali Dolores, eu falei, putz, conexão. E aí, como é que vamos lá? Nasceu esse filho? Então, cara, teve um hiato muito grande entre Dolores e o Girassol. Acho que uns 8 anos que eu fiquei sem publicar nada. Eu escrevia para um jornal em São Luís, e tinha uma coluna chamada Quarta Parte, mesmo morando em São Luís, eu escrevia uma coluna dentro do Caderno de Cultura. E é uma coluna onde eu exercitava. Quando eu fui convidado para escrever, eu achava que eu não sabia escrever
narrativas curtas. Mas eu não sei dizer não para desafio, cara. Acho que eu nunca disse não para nenhum desafio. Aí eu topei e foi um exercitar da minha narrativa curta. Hoje eu gosto muito de escrever contos, crônicas e tal. Então, tirando esse espaço onde eu escrevia toda semana no Imparcial, lá em São Luís. O Imparcial é um jornal bem antigo, um jornal fundado por Assis Chateaubriand, um jornal bem conceituado. E um blog, que na época eu escrevia diariamente no blog, eu não publiquei nada. E aí eu queria muito escrever um livro, mas não achava nenhum assunto interessante. E eu gosto muito, cara, de escrever sobre as minhas experiências, sobre o que eu vivo. E me contradizendo, esse ano que entra agora, eu vou lançar um livro de contos que é 100% ficção. 100% ficção. Vai ser minha primeira 100% ficção. Porque você fala que é um romance autobiográfico, o Girassol. O Girassol é mais do que isso, cara. É um relato jornalístico, praticamente. Que era um experimento que eu queria fazer. Porque assim, o Confissões Omar, ele tem muito de autobiografia. Mas... é baseado, e eu queria fazer algo que fosse realmente 100% autobiográfico e queria experimentar isso, tipo quase a sangue frio de Capote. Beleza, não tinha um assunto interessante, aí eu conheci um rapaz no metrô, e aí a gente começou a conversar. 30 minutos eu falei, mano, esse cara tem a história que eu quero pra escrever meu próximo romance. E olha que eu tava há muito tempo procurando. E aí eu comecei a escrever, e se tu pegar o livro, cara, é uma história que se passa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se tu pegar o livro, tu for pro Rio de Janeiro, por exemplo, o número do prédio, o número do apartamento, cara, tudo real. Por isso que eu falo, é praticamente uma narrativa jornalística. E me perdi na pergunta. Foi muito normal pra mim. Eu tenho TDAH, eu esqueço também das perguntas, então fica tranquilo. Que eu perguntei quanto que era verdade e quanto que era ficção, né? É 100% verdade, cara. 100%. É 100% verdade. Ao contrário dos outros, esse é 100% verdade, porque era esse exercício que eu queria fazer. Uhum. Eu acho que pra mim, enquanto escritor, o mais gostoso é poder exercitar dentro da literatura as possibilidades. Mas você tinha vontade de escrever alguma coisa já 100% sim. real. Mas como é que você percebe? Aí eu pergunto agora pro escritor. Como é que ele percebe que essa história, ela é real, ela é boa demais para ficar só no saber, para passar a ser literal? Para passar a ser escrita? Como é que vem esse feeling, esse timing de perceber isso? Cara, na verdade eu nem sabia que tinha. Eu nem sabia da história. Eu sabia que ali eu poderia arrancar uma história dali, daquela situação. Uhum. E para ser sincero para você, cara, quando chegou na metade do desenrolar, eu percebi que ela não era boa demais para ser contada. E aí eu tive que encontrar uma forma de contar essa história para que o contar fosse ainda mais importante e pegasse o leitor do que a própria história. E aí eu acredito que isso até eu ouço de muitos leitores que a história não é tão boa quanto a história de Confissões Omar, mas a forma como eu conto é incrível. E então eu acho que eu consegui o meu objetivo. Cadu, vou pegar aqui agora Confissões ao Mar, o Cadu de Confissões ao Mar pro Cadu de O Girassol. O que mudou na forma de escrever? Cara, mudou muita coisa. Eu gosto muito, cara, quando eu começo a escrever, paro para escrever, eu levo em conta não só o que eu estou dizendo, mas como eu estou dizendo e como isso está ficando no papel. Uhum. Então, quando eu vou dar palestra, eu falo sempre para os leitores prestarem muita atenção nos espaços em branco, porque eles também estão ali contando a história. Eu misturo poesia concreta dentro da minha prosa,
porque eu gosto muito do visual, mas também eu gosto muito de dizer coisas que estão além da tinta preta e vou contando ali entre os espaços em branco. E isso eu consegui mostrar com mais eficiência em O Girassol. Girassol. E é uma coisa, cara, que me... Por exemplo, eu sou escritor fantasma também. E isso Eu vou te perguntar depois o que é isso. e isso é muito difícil porque assim, o cara me contrata para escrever um livro para ele. Aí beleza, aí eu vou lá, tento, converso com ele, tento conhecer um pouco dele e aí eu pego um pouco do que seria um estilo dele se ele fosse um escritor. E aí eu escrevo, aí quando ele lê, ele fala assim, puta cara, pô, não gostei. Mas por que você não gostou? Tá? Sua história e tal. Mano, parece que foi você que escreveu. Eu falo, mas não fui eu que escrevi, foi você que escreveu. Não, mas eu gosto. Não, mano, mas aí, se eu for fazer dessa forma, todo mundo, além de saber que fui eu que escrevi, aí eu vou estar te dando uma coisa que não tem preço, que é o meu estilo. Então, assim, eu vendo o meu trabalho enquanto escritor. Agora, o meu estilo, o meu balacobaco da escrita, aí não tem preço, mano. Não tem preço. Aí não vai. O Girassol é um título simbólico. O que te fez escolher esse nome? Cara, eu gosto muito de Girassol. Confissões Omar, ele começa com o Mateus. Todo livro onde eu sou personagem, o nome é Mateus. Então, Confissões Omar começa com o Mateus na praia, 1 litro de uísque e uns girassóis numa barraca na beira da praia. E aí, como eu te falei, nessa época eu escrevia um blog diariamente. E aconteceu quando eu estava vivendo essa história para escrever o Girassol, eu ganhei um girassol de presente do Fabiano, que é um personagem desse livro. Eu ganhei um girassol que aí ele chegou lá em casa por volta da meia-noite com o girassol, e eu achei isso muito simbólico, sabe? E aí eu escrevi uma crônica pro meu blog, um girassol que nasce meia-noite. E aí quando eu comecei a escrever o livro, eu lembrei dessa crônica que eu tinha escrito e eu falei, mano, o nome do livro vai ser O Girassol. Então foi por isso, foi por causa da crônica que eu escrevi de um girassol que nasce meia-noite, foi um girassol que ele chegou em casa com ele. O Girassol, ele fala sobre um triângulo amoroso, intenso, real. O que fascina o autor, o escritor Cadu, nesses amores impossíveis? O desafio, cara. Eu sou movido a desafio. O que, sei lá, eu acho que todo ser humano, né, é movido a desafio. A gente gosta do impossível. Tanto que quando a gente chega lá, fica o vazio, né? A gente quer tanta coisa e aí quando chega lá, fica... E eu aprendi isso da pior forma possível, cara. Eu não sabia lidar com o alcançar o objetivo. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro apartamento, um dia que eu peguei a chave, foi assim, foi um dia assim que eu quase me mato, sabe? Uma depressão desgraçada. Quando eu lancei Confissões Omar, lancei no Opera Alice, ali na Vila Madalena, mano, eu fiquei uma semana sem conseguir sair do quarto. Então tive que trabalhar isso, tive que identificar isso, que quando eu queria uma coisa eu ficava muito motivado por aquilo. Eu tenho desafio com depressão desde a infância, então até hoje é um caso bem sério, tenho algumas internações já e tal. E por que eu falo isso, cara? Quando eu tenho oportunidade de falar, mano, já internei algumas vezes. Minha última internação no hospital psiquiátrico foi 5 semanas e tal, porque assim, muita gente sofre com depressão e as pessoas têm medo de enfrentar, têm medo de procurar ajuda, né? De pedir ajuda. E domingo agora, hoje é sexta, domingo agora, faz 8 dias que um amigo meu se matou com 24 anos, se enforcou. Então assim, cara, não é raro saber de um amigo ou de um amigo que se matou e que se talvez tivesse entendido que, mano, é normal procurar ajuda, é normal, o mundo não tá mais um lugar seguro pra mim, é normal ir pra uma clínica, sabe? Talvez se esse moleque tivesse tido esse entendimento, não tivesse morrido.
Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, não é fugindo do assunto, tem que eu falo, mano, tenho um desafio com depressão, já tive algumas internações, tenho desde a minha infância e me perdi de novo da pergunta. Não, continua o raciocínio, por favor, sobre Mas, isso, mas é isso. que é importante falar. Mas é isso. Então, sempre que eu posso, eu falo para que as pessoas percebam que é normal, cara. É normal não tá bem. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo onde tudo é perfeito, onde tudo é lindo, onde o outro tá sempre fazendo mais sucesso que eu, o outro tá sempre com o melhor carro do que eu, o outro tá sempre com a melhor roupa do que eu. E a gente tem que entender que isso só é possível na tela. Fora da tela, tá tudo pior que você, possivelmente, amigo. Então, se você sente, cara, que o mundo não é um lugar seguro para você, vai para uma clínica, procura uma ajuda, não tem uma condição financeira para ir para uma clínica pública, vai para um CAPS, mas, cara, tenta não se matar. Procura ajuda. Procura ajuda. Então, eu tinha, muito cedo, eu percebi que quando eu alcançava um objetivo que eu queria, a questão da depressão ia pro fundo do poço, mano. Então, o Corpo Sem Amar, quando eu lancei, foi assim, fiquei uma semana muito deprimido mas eu não lembro qual era a tua pergunta. Sobre o... Tá aqui, ó. Sobre os amores, né? O que te fascina nos amores impossíveis. Tá. É essa busca. E o ruim disso, cara, é que quando você pega o que é impossível e você vai e conquista, não significa mais nada. O que fica é o vazio. Isso eu consigo entender hoje com um pouco de maturidade que eu alcancei. Cara, legal. Muito, muito bonito o seu relato. E assim, querendo ou não, é um depoimento de ajuda a pessoas que talvez tenham medo de procurar ajuda. De procurar ajuda. De procurar ajuda. Eu já tive... Meu melhor amigo também, foi com 25, se matou enforcado também. Talvez se a gente tivesse percebido antes, talvez tentasse ajudar. Sim. Talvez teria aconselhado ele a procurar. Então, foi bem aquilo que você falou mesmo. Todo mundo conhece alguém, ou conhece alguém que passou por essa situação. Então, é muito importante procurar ajuda. Não estar sozinho. Não está sozinho. Não está sozinho. Tem uma coisa aqui que eu achei bem fascinante, lendo, né, o release e tal. O Matheus, ele vive uma vida de relações rasas. Superficiais pra caramba. Extremamente líquidas. Você acha que hoje a gente vive numa era de amores descartáveis? Sim. Mas no caso do Matheus, mano, eu nem levaria pra esse lado, porque se tu entrar, o Matheus é meu alter ego. E aí se tu entrar no meu Instagram, a frase principal que eu troquei o meu nome por essa frase é possível ser feliz sozinho, sim. Ao contrário do que diz o poeta, que é impossível ser feliz sozinho, é possível ser feliz sozinho, sim. E hoje eu digo isso, cara, porque eu tô sozinho desde 2012, sabe? E sempre que eu conheço alguém e ali rola um interesse mútuo de ter uma relação, eu coloco na balança e vejo, mano, qual que é a onda que essa pessoa vai causar ao entrar na minha vida. E no final das contas eu percebo que não tô afim, sabe? Eu não quero mexer num jogo que tá ganhando. Eu vivo muito bem sozinho. E aí eu não acredito, nesse caso, cara, não é porque as relações são rasas, não é porque os amores são descartáveis. É porque eu tô muito bem, cara, como eu tô. E eu acho que o mundo caminha para um cenário onde as pessoas, elas vão ficando mais sozinhas, mas não sozinhas na solidão, sozinhas na solitude, sozinhas porque elas começam a entender que não existe a banda da laranja, não existe a outra metade, você já é inteiro, você já é completo. Esse negócio de ficar procurando a outra metade sua, isso é insanidade. Você vai
vai ser uma busca que você nunca vai encontrar. Você tem que entender que você é inteiro, você é completo. Se você se sente pela metade, se você se sente incompleto, é terapia, é autoconhecimento. E aí o momento que você perceber, mano, eu sou inteiro, eu sou completo e ninguém vai me fazer feliz, eu tenho a obrigação, e somente eu, de me fazer feliz. Uma das coisas mais insanas, cara, é eu achar que você vai me fazer feliz. É eu transferir para você uma responsabilidade que é só minha, e por minha incapacidade de me fazer feliz, eu esperar que você me faça feliz. E aí, claro, vai ter frustração, vai ter separação, vai ter traição e a porra toda. E aí tem esses novos modelos, e não tô julgando, não tô fazendo julgamento nenhum, só para exemplificar. Tem esses novos modelos de relacionamentos, que é tricasal, não, Trisal, trisal, quadrisal. Mano, e o que eu tenho observado dos meus amigos mais próximos? As pessoas se juntam porque a pessoa A tá procurando a pessoa B que vai completá-la. E a pessoa B está procurando a pessoa A que vai completá-la. Entendeu que são duas pessoas que se sentem pela metade. E que elas acham que ao se juntar, uma completa a outra. Mas como eu já falei anteriormente, ninguém está pela metade. Nós somos seres completos. A gente se sente pela metade por falta de autoconhecimento, por falta de terapia, por falta de tratar os nossos próprios traumas. Aí essas pessoas se juntam achando que vão se encontrar, só que aí são duas pessoas pela metade que vão estar juntas. Então são dois buracos que se juntaram achando que vão se completar. E aí começam a trazer mais pessoas para essa relação, como eu tenho visto. Isso, mano, em nenhum cenário isso pode dar certo. Não, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Não, sabe o que parece? Aqui tá, é uma opinião minha. Só falando aqui, é uma opinião minha, tá? Assim, a pessoa tem vontade de trair, sabe que vai trair, e aí inventa uma desculpa de botar mais pessoas no relacionamento para não ter um peso na consciência. E aí eu te pergunto, aí vem a minha pergunta. Será que isso não é uma fidelidade emocional? Pode ser. Pode ser. Cara, eu acho que... Não sei se isso é do ser humano, não sei se é do homem. Eu acho que o homem ele é um pouco mais promíscuo do que a mulher. Acho que a mulher ela consegue controlar melhor os seus instintos. Nós homens temos um pouco mais de dificuldade de controlar os nossos instintos. E, cara, eu não sei, minha última relação séria foi em 2012. E eu consegui ser fiel por 1 ano e meio. E aí terminou a relação. Só que hoje, cara, eu não tô disposto a colocar essa parte minha que quer experimentar dentro de uma caixinha e trancar. Então, esse é um dos pontos que eu coloco na mesa quando eu encontro alguém que rola ali uma afinidade ao ponto da gente pensar em ter um relacionamento. E não, cara, hoje eu não tô disposto a isso. Então, assim, se eu entrar numa relação, eu não quero entrar numa relação para trair. Sim. Então, por isso eu prefiro ficar solteiro. Porque solteiro eu experimento mais, eu sou mais feliz e durmo muito melhor. Vou te fazer 2 perguntas agora, e aí Sim. você pode responder elas em sequências ou não. O amor pode coexistir com a liberdade total? Se tiver respeito, sim. Eu acho que toda liberdade ela vai terminar onde começa a liberdade do outro. E para isso tem que ter um respeito. Eu acho que se tiver respeito, é possível, sim. Possível. O livro fala de homens gays, né? De um relacionamento Sim. de homens gays, mas também fala de universo, algo universal, que é o medo de se entregar. O que mais assusta? Amar ou ser amado? Cara, ser amado, velho, eu já passei por essas 2 situações, de amar e de ser amado, e aí é um peso muito grande, cara, porque quando
quando você, quando você ama e é recíproco, você vive até. Nada vai ser eterno, sabe? Você entra numa relação, um amigo entra sabendo que vai terminar. Uhum. Mais cedo ou mais tarde vai terminar. Na melhor das hipóteses, dentro de um olhar romântico de quem acha que tudo vai ser para sempre, na melhor das hipóteses, ou você vai enterrar a pessoa, ou ela vai te internar, ou ela vai te enterrar. Ou seja, ou vai terminar de uma forma, ou na melhor das hipóteses vai terminar no cemitério. Então, entra na relação sabendo que vai terminar. Uma hora termina. Uma hora. Tudo termina. Uma hora termina. Então, assim, quando você está numa relação que você ama e que você é amado pela pessoa, se entregue, vive sabendo que vai ser eterno enquanto dure, como diz o poeta, que vai ser eterno enquanto dura. Agora, quando você ama, mano, e você não é amado pelaquela pessoa, é um problema muito fácil de você resolver. Agora, quando você é amado e você não ama a pessoa, eu acho que é mais delicado. Porque você vê alguém acreditar que você é o universo dela, que você é a metade que está faltando nela, e a pessoa não aceita uma terapia, fica complicado. Cadu, tem uma frase aqui que eu acho que você vai conhecer o autor dela. Prefira a depravação à hipocrisia. O que ela significa pra você, essa frase? E quem é o autor dela, pra quem não sabe ainda? Mano, eu escrevi essa frase, eu era bem moleque, velho. Eu era bem moleque. Eu escrevi essa frase, cara. Sabe quando saiu o Facebook? Sim. Você tinha que escrever um perfil enorme assim no Facebook. Gigantesco. Cara, eu acho que um dos meus melhores textos daquela época é o meu perfil no Facebook, velho. Eu vou até gravar um vídeo com aquele texto. E essa frase eu escrevi lá. Cara, porque assim, eu prefiro mostrar quem eu sou. E não sou santo. E gosto de não ser santo. Se eu tô nesse planeta Terra, terceira dimensão, não vim pra cá à toa, pai. O que eu não quero é fazer nada que te machuque. O que eu não quero é fazer nada que prejudique o outro. Sim. Mas o resto, meu irmão, eu quero provar tudo. Quero viver intensamente. Quero né? viver intensamente, meu irmão. Até mesmo porque eu escrevo. Preciso disso pro meu trabalho. Eu preciso disso pra viver. Agora, a hipocrisia não, pai. A hipocrisia não. Não suporto a hipocrisia. Não, ninguém suporta, né, cara? O girassol. Vou falar mais um pouquinho aqui do girassol. Sim. Foi cura, uma parte confissão ou um exorcismo? Foi cura. Todos os meus textos, cara... É uma cura. É uma cura. Eu tenho um texto que vai ser o lançamento, que eu vou lançar esse ano, que talvez ele quase foi uma doença. É meu único texto que até hoje, que eu vou publicar, que é ficção. Claro, quando eu escrevia pro jornal, eu escrevi muita ficção. E aí, mano, quando eu escrevi o primeiro conto, que foi Filho Único, o nome do livro é Filho Único de Mãe Solteira. São 3 contos. Conto do filho, nenhum personagem tem nome. O filho chama Filho Único de Mãe Solteira de Filho Único e o pai. Nenhum deles tem nome. Perdão. Quando eu escrevi o texto do filho e o da mãe, eu comecei a entrar numas paradas bem complicadas, psicologicamente. Fiquei mais deprimido, o remédio não fazia muito efeito, comecei a querer parar de tomar remédio, ficar trancado dentro de casa. Então eu fui para um nível que eu ainda não tinha experimentado antes. E aí eu precisei ir a São Luís, e daí o Mivan Gideon, que foi o meu editor no Imparcial, me chamou falou, mano, vou oferecer um vinho, uns queijos aqui em casa para você conhecer uma galera aqui de teatro, um pessoal da música, uns artistas da cidade e tal. E aí você traz um texto teu, apresenta, faz uma leitura e tudo. E o Mivan, o nosso encontro foi quando eu fui lançar o Confissões ao Mar em São Luís. Ele fez uma entrevista comigo, a gente nunca tinha se visto, e depois ele me chamou para escrever no jornal, e depois a gente se tornou grande, hoje é um dos meus melhores amigos.
Então ele sabe muita coisa do que acontece da porta da minha casa para dentro. E quando eu li o Filho Único de Mãe Solteira e li A Mãe, ele chegou para mim e falou assim: mano, a maior parte dos teus problemas tá vindo desses dois personagens. Você tá deixando esses personagens estragar a sua vida, a sua saúde mental e a sua saúde física. Por que eu tô falando isso? Perguntou se esse livro foi cura. Foi, mas o Filho Único de Mãe Solteira foi quase uma doença. Foi uma doença. No momento que ele me mostrou que eu não conseguia perceber isso, foi que eu comecei a tirar. Mano, isso aqui é personagem, isso aqui sou eu, você vai ficar aí, você não vai interferir na minha vida, na minha saúde. Da vida o personagem começou a ganhar vida demais, né? Começou a ganhar vida demais e começou a bulinar muito em lugares que ele não deveria bulinar dentro da minha cabeça. Para quem já tem um quadro de depressão, ansiedade, isso é muito perigoso. Então, mas o resto dos textos todos são curas, sim. Existe um preço de se expor? Existe, cara. O anonimato é uma bênção, né? É uma bênção. E, por exemplo, na época que eu lancei o Confissões Omar, a questão de ser viado para mim ainda era muito complicado. E aí eu tive que falar. Eu nunca cheguei para minha família e falei assim: ó, eu sou viado. Mas eu tive que falar isso, minha família toda de São Luís, eu tive que falar isso naquele jornal da Rede Globo que passa meio-dia, que toda a capital tem o seu, né? Eu tive que falar isso nesse jornal, ao vivo. E aí eu cheguei em casa, tava todo mundo daquele jeito. Todo mundo... Então assim, eu preferia... Porra, eu tinha 20 anos, né, pô? Eu tinha 20 e poucos anos. Hoje, com a idade que eu tenho, foda-se, eu não tô nem aí. Mas naquela época, cara, era uma dificuldade muito grande. Por isso que eu te falo, o anonimato é uma bênção, cara. É uma bênção. Você poder ir num lugar e ninguém te conhecer, e você poder fazer o que quiser sem ninguém te incomodar, é uma bênção. A pergunta que tem aqui, você meio que falou, mas aí eu só vou perguntar mesmo pra confirmar isso. Filho único de mãe solteira, talvez tenha sido o momento que você mais travou ou chorou durante uma escrita? Não. Não, foi o momento que eu mais me diverti. Porque, principalmente a mãe. Porque, cara, eu comecei a escrever a mãe, velho. Eu comecei a sentir um êxtase tão grande. Porque o bagulho tava saindo e vindo. E eu extremamente feliz por estar conseguindo estar escrevendo aquele texto da forma como eu tava escrevendo. Que, sei lá, eu tava me superando. Eu costumo dizer que eu acho que o artista, ele não tem concorrente. E tem um único que é muito grande, que é ele mesmo. Eu acho que o artista, no seu próximo trabalho, ele tem que se superar, tem que se superar sempre. Eu acho que por isso que alguns desaparecem, porque quando percebem que não conseguem se superar, eles se calam. Mas o Filho Único de Mãe Solteira foi assim. Primeiro, foi meu primeiro texto maior ficção total. Como eu escrevi esse texto, velho? Eu conheci um garoto e comecei a conversar com ele. E aí ele: você mora onde, mano? Ah, eu moro na Leste. Porra, legal. Mora com quem? Família? Não, mora eu e minha mãe. Só você e sua mãe? Sou filho único de mãe solteira. Nessa época eu escrevi, falei assim: mano, isso dá um título pra uma crônica. Vou escrever uma crônica com esse título. Uma história. Depois, passou um tempo, a gente se encontrou. Ele falou assim: mano, e a crônica que você escreveu? Aí eu falei: que crônica? Pô, você não falou que ia escrever uma crônica com o nome de Filho Único de Mãe Solteira? Aí eu falei: pois é, cara, eu terminei. Era uma coisa quando você fala, pô, achei realmente Filho Único de Mãe Solteira interessante pro título de uma crônica. E aí quando eu falei que não tinha escrito e ele percebeu que eu tinha falado aquilo por falar, pô, o moleque desmontou. Falei: mano, eu vou escrever e vai ser hoje. Tá, cheguei na minha casa, liguei o computador, sentei, mano. O texto saiu assim meia hora, cara. E aí quando eu escrevi esse texto, eu gostei tanto que eu falei: eu quero saber quem é a mãe desse cara.
Aí na noite seguinte, eu gosto muito de escrever à noite. Na noite seguinte, fiz um cafezão. Falei, vamos lá, vamos atrás da mãe desse moleque. E aí encontrei ela, cara, e foi um dos melhores textos que eu já escrevi até hoje, em vários sentidos, cara. Em vários sentidos. Te completou, assim. Me completou enquanto escritor, sabe? Quando eu olho pro texto, eu vejo o estilo que eu coloquei, a forma como eu vou conduzindo o personagem, a forma como eu vou colocando a personagem pra falar. Esse texto acha fácil ainda? Tá inédito. Tá inédito. Esse texto é inédito. É inédito ainda, É inédito. Vai sair. Vai sair esse ano que vem agora, 2026. Fiquei curioso pra esse ler. vem em 2026. Pegando aqui Confissões ao Mar, O Girassol e Dolores, como é que o público reage vendo tanto de você nas histórias? E a sua família também hoje, né? Como é que ela reage? Cara, minha família tá cagando pra isso, velho. E quando por que eu digo que minha família tá cagando pra isso? Quando eu escrevia no Imparcial, eu escrevia assim, já tinha escrito por bastante tempo. Daí eu fui a São Luís, aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei assim: ô mãe, você tem umas edições dos jornais aí pra eu dar uma olhada e tal? Aí ela falou assim: que jornal? Eu falei assim: do Imparcial. Tem nenhum não. Eu falei: você nunca leu nada que eu escrevi no jornal? Não. Aí eu fiquei até meio que decepcionado, né, cara? Porque assim, na realidade que a gente vive no Maranhão, acho que qualquer mãe queria ver uma coluna que um filho escrevesse, sei lá. Mas minha família não tá nem pra isso, não. Se eu escrevesse ou se eu fosse exercer um outro ofício pra eles, eu acho que normal. Agora o público sim, mano. O público tem um carinho, tem um olhar diferente por causa do seu trabalho. Cara, é legal isso, né? Dá pra ver, batendo papo com você aqui, você vai, mesmo quando tá falando da história, você vê muito que é sobre você, a todo momento ali, o Matheus, tudo vai falando, é muito sobre a sua experiência, né, cara? É muito sobre a sua experiência. E que é muito interessante também, porque acaba criando uma dualidade do que você falou do texto, que chegou em momentos que os personagens estavam em lugares, mas foi um texto maravilhoso, que você adorou escrever pelo ritmo de narrativa que você criou ali. E essa dualidade, né, tipo, que vai criando, é perfeito o texto, mas até onde o personagem pode atrapalhar, né? O que mudou na sua vida depois do Girassol? Cara, deixa eu contar uma coisa que é muito interessante, que poderia ter mudado, mas que eu escolhi não mudar. Como eu te falei, o Girassol ele é um relato jornalístico que eu experimentei, que eu acho que ficou muito bom. Eu lancei esse livro na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Lindo lugar. Lindo. E o sonho de muito escritor. Eu fiz dois lançamentos já na Casa das Rosas. E meu último lançamento foi no Museu da Língua Portuguesa. Eu costumo perseguir as coisas que eu quero alcançar. Então, e aí quando eu lancei, todos os nomes em O Girassol são reais. Se você abrir a primeira página, ele é dedicado a Fabiano. Fabiano, já falei que foi o rapaz que eu conheci e tudo. E pra gente voltar em falar num assunto que é muito importante, que eu já toquei no assunto aqui, quando eu conheci Fabiano, ele tinha um pulso todo travadinho de tentativa de suicídio, desde a infância dele. E aí o Fabiano era uma dessas pessoas, cara, que ele não aceitava tratamento. Então teve uma vez que ele tentou um suicídio, foi pra Santa Casa e aí me ligaram 5 horas da manhã, que ele tinha acordado de um coma e tinha pedido para que me ligassem. Daí eu peguei, nessa época eu só dormia de dia, né? Então eu tava me preparando para dormir e aí perguntei o que tinha acontecido. O amigo dele falou que ele tinha tentado um suicídio, né? E eu falei que então eu não vou lá. Daí quando ele saiu de lá, ele foi pra Santa Casa de Psiquiatria da Vila Mariana, um lugar que inclusive eu já fiquei internado. E ele não aceitava o tratamento. Quando eu fui visitar ele falou: mano, dá um jeito de sair daqui, tirar daqui, eu quero fugir daqui. Eu falei: você vai ficar aí até o dia que você precisar ficar.
E os amigos dele falavam assim, esquece, cara, Fabiano não quer se matar não, ele quer brincar. Mano, ninguém que se mata quer se matar. Não. As pessoas que se matam, elas querem matar algo que tá sentindo e que elas não aguentam mais, cara. É uma dor É insuportável. uma dor insuportável. É isso que a pessoa quer matar. A pessoa não quer morrer. Ela só quer acabar com aquela dor que ela não aguenta mais. E só pra fechar a questão do Fabiano. E aí, não vou dar spoiler, mas tem uns... vai fazer 5 anos. Encontraram o Fabiano enforcado 5 dias dentro da casa dele. Pra você ver, depressão mata. Depressão, quando não tratada, quando não cuidada, mata. Sim. Então assim, se você pegar o Girassol é dedicado a Fabiano. Todos os personagens, os nomes são reais. O único personagem que o nome é fictício é o meu, que eu mantive, Mateus, mas todos são reais. Então eu lancei esse livro na Casa das Rosas, e ali os meus amigos todos estavam lá. E claro, os meus amigos mais próximos são os que mais têm texto dentro do livro, porque são as pessoas com quem eu mais convivo. Mas naquela noite, naquele lançamento, eu saí com uns 5 amigos a menos. Sério? Sério. Gente que... isso foi 2000 não sei, mas assim, já tem bastante tempo. E gente que até hoje não voltou a falar comigo. 2 dessas pessoas, eu tô tentando uma reaproximação que eu comecei a esse ano, que é a do Rio de Janeiro, que eu comecei a esse ano. Eu já consegui encontrar 2 vezes pessoalmente, e já falei, mano, para de viadagem, já passou o bagulho, vamos voltar a ser amigo, eu te amo e tal. E o outro, mano, eu tô tentando uma reaproximação e a gente ainda não conseguiu se encontrar pessoalmente. E os outros eu caguei, não quero amizade mais também, já cansei. Por quê? Porque, cara, se a gente é amigo e a gente compartilha vivências, e a gente compartilha umas vivências que a hipocrisia tá falando mais alto, porra, eu caguei, velho. Você faz parte da minha vida. Se eu tô fazendo um livro, você vai pro livro, pai. Então isso aconteceu, e por isso que quando o livro esgotou em menos de 3 meses. Eu não quis reeditar. Hoje, depois que eu tentei aproximação com os 2, que eu ainda quero ter aproximação, os outros eu não quero, porque, mano, já vai quase 10 anos. Não superaram, e esses 2 eu já estou me aproximando. Eu vou reeditar o livro com tudo igual. Então, por que você perguntou se mudou alguma coisa? Eu falei que poderia ter mudado, mas eu não quis que mudasse. Porque assim, eu liguei para todo mundo e pedi desculpa. Porra, desculpa por eu ter contado a minha história e por você fazer parte dela. Mas eu não tô arrependido. Eu faria tudo de novo. Eu só quero me desculpar porque eu amo você, gosto da sua amizade, quero continuar sendo seu amigo. Mas eu fui um filho da puta. No seu ponto de vista, eu fui um filho da puta. No meu ponto de vista, eu fui só um escritor querendo contar uma história da forma como ela aconteceu. Mas poderia ter colocado o meu nome com outro nome, mas aí não seria o experimento que eu queria ter feito. Então assim, eu poderia ter mudado isso lá, e eu não quis mudar. Não me arrependi naquela época. Hoje já vai fazer 10 anos, não me arrependo, e acho que eu nunca vou me arrepender. Faria tudo igual. Não estou dizendo que meu próximo livro vai ser nessa mesma pegada. Mas se eu voltasse lá atrás, quando eu sentei para escrever O Girassol, mesmo sabendo que eu ia perder umas 5 pessoas que eu amava muito, mano, ia fazer tudo igual, pai. Aí que tá, né? Que é muito louco isso, né? Eu sempre falo com minha esposa sobre propósito. A gente vem pro mundo, às vezes as pessoas elas são tão mecânicas que elas acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham, dormem. E passa 50, 60, 70 anos nessa mesma vidinha de acordar, trabalhar e dormir. O que você faz é deixar uma marca pro mundo, porque vai passar 200 anos, 300 anos, Confissões ao Mar vai estar lá, Cadu Lago, O Girassol vai estar lá, Cadu Lago, O Dolores vai estar lá, Cadu Lago, e outros livros. E essas pessoas que participaram dessa história real e que estão nos livros, elas também vão estar lá daqui a 200, 300 anos. Exatamente. A história delas não vai morrer. É que nem uma música.
Quando você faz uma música pra alguém, vai estar lá. No final das contas vai ficar lá pro resto da história. É a mesma coisa de você pegar, guardadas as proporções, mas Dom Pedro tá no livro de história. Sim. E vai estar pra sempre. Vai estar pra sempre. Essas pessoas vão estar no livro de história, vão estar num livro de história pra sempre. E pra sempre. Aí a gente volta naquela... Falta a percepção das pessoas entenderem isso. Exatamente. Aí a gente volta naquela frase que é: eu prefiro a depravação à hipocrisia. Por que meus amigos ficaram tão putos? Porque assim, eles fizeram coisas comigo, perto de mim, ali todo mundo junto. A gente tinha... Um dos meus amigos tinha uma casa em Biúna, dentro do mato, que a gente apelidou carinhosamente de Casa do Mato. Então assim, todo mundo fazia muitas coisas ali, e só que quando isso vai para o conhecimento de outras pessoas, é tão ruim ao ponto de você acabar a amizade com teu amigo. Então assim, mano, se não tivesse a porra da hipocrisia, isso não teria acontecido. Porque se você faz uma coisa ali entre um grupo de amigos e tá tudo bem, mas se outras pessoas souberem, tá tudo mal, porque você é hipócrita, porra. Faz e assume que você fez. Faz e assume seu BO. E assume seu BO. Porque, mano, o que eu fizer dentro dessa sala, velho, pode ter certeza que eu faço na Paulista, eu faço na estação do metrô da República, na estação do metrô da Sé. Pode ter certeza absoluta. Vai ser aquilo e vai ser acabou. Aqui e pronto. Você tem uma relação noturna com a escrita. Sim. Qual é o poder da madrugada para um escritor? A madrugada é uma vadia, mano, que não deixa a gente em paz. Cara, é maravilhoso trabalhar de madrugada. A madrugada é uma vadia que não deixa a gente em paz, mano. Por mais que eu tente regular meu sono, eu fiquei de 1999. Eu sempre fui uma... Eu, quando era moleque, eu apanhava pra dormir e apanhava pra acordar. Aí quando eu cheguei em 1999, que já tinha entendido as coisas, eu falei, mano, eu vou dormir de dia, que eu consigo dormir de dia, de noite eu gosto de ficar acordado. Então até 2017 eu só dormia de dia e ficava acordado à noite. Em 2016 eu comecei a meditar. A meditação, ela começou a despertar para várias áreas da minha vida que até então eu não dava atenção. Então a meditação, ela tem o poder de fazer você procurar a sua melhor versão em tudo. E aí eu comecei a meditar em 2016, e aí em 2017 eu fui fazer uma vivência numa tribo indígena. E aí os caras, mano, das 5 horas da tarde, eles fazem a última refeição e dormem. E acorda quando o dia tá começando a clarear. E dali eu vim com uma certeza muito grande de que eu tava, por mais que fosse incrível trabalhar de noite, ficar acordado durante o dia, eu tava operando ao contrário do planeta. E eu quis mudar isso. Então eu usei vários hacks para mudar, mas hoje eu durmo, via de regra, eu durmo à noite. Mas é tipo, cara, uma dependência química. Você não pode vacilar. Se um dia eu durmo um pouco mais tarde, no outro dia eu quero amanhecer o dia acordado. E é fascinante, velho. A noite como eu falei, a noite é uma vadia que não deixa dar o sossego pra gente, não. Uma garrafa de café. Uma garrafa de café, cara. Um notebook na mão. Um notebook na mão, velho. Vai embora. A gente vai embora. Cara, que autores te formaram e te acompanham ainda hoje? Cara, eu respondia isso muito quando eu dava... Eu falo dava porque faz um tempão que eu não dou palestra, mas teve uma época que eu palestrava muito e essa era uma pergunta que sempre os leitores faziam. Então, no início, eu falava que eu tinha escrito meu primeiro livro sem ver ninguém e tal. Aí depois eu descobri que isso era uma mentira. Porque quando eu escrevi meu primeiro livro, eu tinha lido a Bíblia toda. Então eu queria ser pastor, né, cara? Eu passei minha adolescência querendo ser pastor ali, não só a adolescência, mas ali os 17, 18, 19 anos eu queria ser pastor. Mas eu consegui entender o cristianismo de uma forma que Jesus me libertou. Então assim, para eu ser cristão da forma como eu queria ser, eu não podia ser pastor. E aí eu entendi que era mais fundo buraco, mas eu não podia nem estar mais na igreja.
da forma que eu queria exercer o meu cristianismo, eu não podia nem ser pastor, e depois eu entendia que eu não podia nem estar na igreja. E aí caí fora da igreja. Qual era a pergunta mesmo? Qual foi os autores que te... Então, mas aí eu percebi que quando eu escrevi meu primeiro livro, mano, eu tinha lido a Bíblia toda, pai. Então, assim, eu tinha tido contato ali com poesia, tinha contos, ficção científica e a porra toda. Então, assim, eu tive uma influência literária com diversos estilos dentro da Bíblia. E aí, quando eu lancei... Porque, assim, então, como eu queria ser pastor, dentro de uma visão cristã, você não podia ler nada que não fosse da igreja, porque tudo que era do mundo te levava pro inferno e aquela coisa toda. Porra, a gente podia gravar um podcast só falando disso, velho. Só falando de Deus, igreja e inferno. Porque eu tenho quase certeza que talvez eu nem tivesse nenhum problema psicológico, psiquiátrico, se eu não tivesse passado pela igreja. Eu acho que é a culpa que meteram no meu rabo, o medo de inferno, de queimar no fogo eterno e tantas outras coisas é que faz hoje eu tomar remédio controlado, precisar de psicólogo, psiquiatra. Mas tudo bem, voltando lá. Aí quando eu... Por isso que a gente podia gravar um podcast sobre isso. Aí quando eu lancei meu primeiro livro, eu li Oscar Wilde e me apaixonei por Oscar Wilde. Eu li Retrato de Dorian Gray. E aí tinha uma peça em cartaz aqui em São Paulo, na mesma época, que era o Príncipe Feliz e tal. Aí me apaixonei por Oscar Wilde e li Graciliano Ramos, Vidas Secas. Quando eu me apaixonei por Oscar Wilde, mas não queria escrever como ele não. Mas quando eu li Graciliano Ramos, Vidas Secas, eu falei, mano, eu quero escrever igual esse cara escreve. E eu não sei se você já leu o livro Vidas Secas. É um livro enxuto, cara. É um livro... E aí depois de algum tempo eu fui ler uma entrevista sobre uma entrevista do Graciliano e perguntava para ele qual que era o processo dele de escrita e tal. E ele falou que o processo dele de escrita era igual ao processo de uma lavadeira de roupa, sabe? No sertão, no Nordeste. Hoje não mais, mas as mulheres iam para os açudes, para os riachos com bacias de roupa, passava sabão e batia na pedra, passava sabão, batia. E ele falou que era esse o processo dele. Ele tirava, o bater era tirar texto. Ele falou que escrevia tudo e depois ia tirando. E o meu processo é bem assim também, cara. Meu texto é o mais enxuto possível. Eu vou tirando. Por isso que eu falo para as pessoas terem muita atenção nos espaços em brancos, que eles também estão contando a história. E aí depois do Graciliano Ramos eu fui conhecendo outras pessoas, mas estou te falando só de quem realmente importou conhecer ao ponto de estar na resposta dessa sua pergunta. Nessa lista, né? Essa lista. E aí eu conheci Dona Clarice Lispector. E aí foi incrível, velho. E aí foi incrível. E também, mano, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a ler Lígia Fagundes Telles. E aí eu quis conhecê-la. Daí eu fui na Academia Paulistana de Letras, na quinta-feira, e ela tava lá. E aí eu pedi pra falar com ela. A recepcionista avisou e tal, foi um protocolo, mas eu consegui subir. Aí me apresentei, falei, eu sou um garoto do Maranhão, tô aqui em São Paulo tem tantos meses e vim pra cá pra escrever, pra ser escritor. E aí a gente conversou um pouquinho, eu pedi pra ela um conselho e ela falou assim, velho, escreva, leia. Computador era muito, tava para ela, acho que ela nem chegou a escrever em computador, não sei, mas ela tava falando da experiência dela. Ela falou assim: escreva, leia, rasgue e jogue no lixo. Escreva, leia, rasgue e joga no lixo. Escreva, leia, rasgue e joga. Vai ter um momento que você vai escrever, vai ler e você não vai querer jogar no lixo. Aí você começa a ser um escritor. Assim começou minha história com Lígia Fagundes Telles. Aí, em 2017, eu acho, eu estava em Belo Horizonte e aí saiu os indicados pro Nobel de Literatura e a Lígia tinha sido indicada. E eu fiquei assim super feliz, cara, porque, porra, a gente não tem nem um Nobel, né?
E aí, se fosse a Lígia, então. E aí terminou que ela não ganhou. Foi o Bob Dylan que ganhou. E aí tá, só que a Lígia até então já tava uma senhorinha, né? Curvadinha. Aí eu tava indo com dois. Eu moro ali na região do Arocho. E eu tava indo com dois amigos almoçar. E a gente ia passar em frente à Academia Paulistana de Letras. E aí o carro parado assim, o segurança veio. E aí saiu aquela velhinha corcunda, mano. E era a dona Lígia Fagundes Telles. E aí, mano, eu não quis me aproximar para não assustá-la. E de onde eu tava parado, eu gritei. Falei, Lígia, você é pra mim a Nobel de Literatura. E hoje eu escrevo, leio e não rasgo mais. Eu te amo. Sabe por que eu falei isso tão alto, com tanta empolgação? Meus amigos falaram assim, mano, a gente só passa vergonha quando sai com você. E aí ela levantou a mão. Cara, pra mim aquilo foi incrível. E não muito depois ela faleceu. Então a minha história com Lígia foi apenas de 2 encontros. Eu tenho todos os livros delas autografados, que quando eu fui vê-la... não, teve 3 encontros. Eu fui no lançamento dela também. Mas quando eu fui vê-la, levei uns livros para autografar. Depois, no lançamento também. Então eu tive 3 encontros com Lígia. Primeiro a gente tomou um chá. O outro foi no lançamento muito rápido. E o outro, com 5 metros de distância, eu fiz uma declaração de amor para ela no meio da rua. Eterna. Você escreveu Preciso Me Apaixonar Mais Vezes. E a gente até chegou a comentar aqui Sim. durante o podcast. A paixão faz parte do risco da vida? Faz, cara. Eu gosto muito de viver no perigo, mano. Eu sou bipolar, né, cara? Então, assim, tá no equilíbrio, tá no normal, pra mim é um desafio muito grande. E aí eu só consigo isso com alguns tarja pretas. Ou eu tô lá, ou eu tô aqui. É mais difícil ficar no neutro do que ou no positivo ou no negativo, né? É muito difícil ficar no neutro. Então quando eu tô na euforia, cara, eu consigo fazer coisas incríveis assim e muito perigosas que eu não faço quando eu tô no equilíbrio ali. E talvez até por isso, cara, eu tenha criado esse padrão de estar vivendo perigosamente, de estar em risco, sabe? Eu acho que existe várias drogas, cara, em que a gente pode se viciar. E algumas delas são produzidas pelo nosso próprio cérebro. Então, assim, essa adrenalina, essa que dá quando você está em situação de risco, a gente vai ficando viciado nisso. E hoje, o autoconhecimento, cara, é uma coisa incrível, porque consegue você entender algumas situações que você passa e saber lidar com elas. Por exemplo, hoje eu percebo que muitas dessas adrenalinas que eu busco, eu sou viciado já nelas. Claro que eu tenho que fazer um trabalho para ressignificar essas coisas, porque são situações de risco mesmo. Por exemplo, lá na Serra da Mantiqueira, eu fiz uma trilha que vai até uma nascente d'água, só que lá é assim, mano, lá a montanha vem aqui no topo daquela desce. Tipo um penhascão. E aí eu gosto de ir pra lá, pra onde tem a nascente d'água. Mas é um bagulho que eu só vou confortavelmente se eu for com alguém. Por quê? Entrou na mata, não pega a internet nem a operadora do celular. Então, se acontecer, é uma região que tem muita cobra. Se acontecer um acidente comigo, com um animal, ou então se eu cair e me machucar, mano, ninguém me conhece muito bem por lá. Eu chego lá, ninguém sabe que eu tô lá. Vão levar, talvez nunca nem me ache ali dentro. E eu já fui lá umas 4, 5 vezes. Fiquei a tarde inteira, que eu tava em euforia. Então na euforia pra mim não tem risco, cara. É um bagulho que eu não vou sozinho se eu estiver tranquilo. Porque assim, é muito fácil eu cair ali, me machucar e não conseguir subir de volta. E como eu já falei, não vou poder pedir ajuda, não vou poder informar ninguém que eu tô lá. Talvez vão levar aí dias. Não, talvez se eu chegar a morrer ali dentro, cara, vai levar anos pra me achar. Porque primeiro, ninguém vai saber que eu tô lá.
Ali é meu lugar de paz, é meu lugar de sossego, então eu vou pra lá caladinho. Geralmente eu não posto que eu tô lá e tal. Mas é um lugar que eu já fui umas 5 vezes e eu faria, mano. Desci, fiquei a tarde inteira lá. Aí, como dentro da mata, e é mata atlântica, mata fechada, como dentro da mata começa a escurecer muito mais rápido, então começou a escurecer, daí eu subo, quando chego lá em cima vejo que ainda tá sol ainda. Mas é isso, cara. Eu acho que por preferir a euforia do que o fundo do poço, sabe? Quando eu tô na euforia, eu falo assim, mano, eu quero ficar aqui pro resto da minha vida. Não é porque seja bom estar na euforia, mas é porque o contrário de estar na euforia, que é estar no fundo do poço, é muito pior. Então, assim, eu talvez por isso eu tenha acostumado a viver situações de risco e isso me faz eu me sentir vivo. Cadu, a gente está chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Adorei Pô, mesmo. também, mano. Adorei. Se a vida fosse um girassol, aonde estaria o seu sol agora? Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira? Serra da Mantiqueira. Quero aprender a escrever. Tenho o sonho de ser um escritor. Qual seria o conselho que o Cadu me daria para iniciar isso? Leia. Leia e repete. Não, leia primeiro livros que já estão feitos. E aí repete o processo que a Lígia me ensinou. Leia, aí você vai escrever, ler e rasgar. Ou seja, você vai ler, você vai escrever, ler, deletar. Ler, deletar. Até o momento, como disse a nossa Lígia, você não vai querer mais deletar. Cadu, eu quero que você mande um recado aí pro pessoal. Fala onde que pode te encontrar, como pode te encontrar. O livro O Confissões ao Mar, você falou que tem no Amazon, né? Tem no Amazon. Tem na Amazon ainda. Esse aqui, então... Vai vir pra Amazon também. Vai vir pra Amazon nos próximos 3 meses, que eu já decidi reeditá-lo. Mano, eu tô no Instagram, @cadulago. Quando o Twitter prestava, eu tava bastante lá, mas depois o Twitter virou um lugar que pra mim não me serve mais. Mano, e olha que eu cheguei a twittar há uns anos atrás, assim, quando eu morrer, se eu não for pro céu, eu quero estar no Twitter. Hoje é uma rede muito tóxica. Muito tóxica. E, então hoje eu não tô. Eu até tenho conta lá, mas não tô presente. Então eu tô presente mesmo no Instagram e tô retomando um canal meu no YouTube. No YouTube. Cadu Lago também. Quero te agradecer. Obrigado, o papo querido. foi sensacional. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal mesmo. Gostei muito também. Galera, é isso aí. A gente vai encerrando o Papo Sério de hoje. Então, você aí da sua casa, vai lá, compartilha esse programa para mais pessoas conhecerem a história linda e o trabalho lindo do Cadu. Então aqui, ó, o Girassol, que logo vai estar no Amazon também, e Confissões ao Mar, que você encontra também na Amazon, beleza? Então tá aqui, ó, para vocês, Confissões ao Mar, Cadu Lago e o Girassol. Também aqui, ó, para vocês conhecerem do Cadu Lago. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.